Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está em mais um episódio do Cortag Resolve. Hoje a gente está no terceiro episódio. E para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Almir. Eu faço parte do departamento de assistência técnica da Cortag. Hoje a gente está aqui com o Rogério também, que assim como eu, faz parte do grupo de assistência técnica da Cortag. Para quem não me conhece, para quem nunca falou comigo em algum caso, eu atendo as regiões de São Paulo, capital, e Rio de Janeiro. Tá? Então todo o Rio de Janeiro ali, para quem normalmente procura ali uma assistência técnica, para quem normalmente fala com a gente da Cortag, normalmente vocês falam comigo. E Rogério, eu queria saber um pouquinho de você, de qual região você atende, normalmente quais aí os estados que você tem aí na sua carteira de técnico. Olá, Almir. Olá, pessoal. Tudo bem? E, Almir, eu atendo as regiões norte e nordeste do país. Então, toda aquela região do Amazonas, Pernambuco, é toda sob o meu cuidado, menos a região da Bahia, que acaba sendo ali atendida por outro técnico, por outro atendente. Caramba, é uma grande quantidade de estado aí, né, Rogério? Atende quase metade do Brasil aí, né? Mas, então, acredito que você tem muita coisa para colaborar com a gente aí hoje, né? Então, hoje já de primeira instância, eu tô vendo um caso seu aqui, que é sobre espaçador nivelador, né? E eu vi aqui que você teve um caso de espaçador nivelador, onde que um cliente informa que ele comprou um pacote com 50 unidades do nosso nivelador, e aí, ao abrir a embalagem e tudo, ele pôde observar que tinha apenas 21 unidades, tá? Então, assim, ó, é algo totalmente diferente, né? Isso aí. Eu já peguei alguns casos assim, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente desse caso seu aí. Bom, você sabe, né, que o nosso primeiro passo na assistência técnica é entender mesmo a reclamação do cliente, é entrar em contato com ele mesmo para ele ver que a Cortag está perto dele, está tentando auxiliá-lo da melhor forma que a gente consegue. Nesse caso, né, a partir do momento ali que eu recebi a reclamação, eu entrei em contato com ele por telefone, né? Logo de antemão, ele já começou elogiando o produto, né? Porque era a primeira vez que ele utilizava o produto, ele até mencionou que ele não conhecia que a gente tinha esse produto. Sim. Então, ele logo já fez esse elogio, né? Falou que já tinha até comprado mais unidades, né? E pensando, né, já respondendo a sua pergunta aí, nesses casos, né, de falta que acaba aparecendo, né? É muito complicado para a gente fazer uma avaliação de o problema está aqui ou ali. Por quê? Como que você sabe? Porque a gente tem um processo de qualidade muito rigoroso, né, para o produto chegar da melhor forma para o cliente, para ele ter a melhor experiência com os nossos produtos. Então a gente tem esse controle de qualidade muito rigoroso. Então acaba tendo que a gente investigar todas as variáveis, né, em relação ao transporte, né, porque a gente sabe que até chegar na mão de quem está assistindo a gente aí no vídeo, acaba passando por transporte de transportadora, da revenda mesmo, né, do estoque de revenda, então acaba ali acontecendo várias variáveis que acabam influenciando. A gente tem hoje também uma grande quantidade de lojistas, de revendas que fazem vendas online, né, que também aumenta mais um circuito aí até esse material chegar na mão do consumidor final, né? E acaba acontecendo dessa forma, né? Pensando, né, nesses tipos de variáveis, né, que a Cortag é muito ligada nessas mudanças, a gente já estabelece, né, processos que garantem, né, a contagem dos espaçadores no momento da embalagem. Legal. Garante também que vá alguns espaçadores a mais ali, com o intuito, né, já de preservar o cliente, né, de ele ter a quantidade ali que ele necessita para o trabalho dele. Bacana. Muito, muito bom, né, falar de espaçador aí, poder falar disso aí. É uma linha muito grande da Cortag, uma linha muito ampla, né? A Cortag é muito forte hoje na linha de espaçador nivelador da Cortag. E eu já peguei um caso muito semelhante a esse, Rogério. Eu peguei um caso onde um cliente ele comprou realmente ali um pacote com 50 unidades e aí ele pôde observar que algumas unidades estavam faltando. E aí, Rogério, quando eu comecei a conversar com esse consumidor, ele me informou que assim que ele pegou o pacote, no momento ele não viu nada de diferente, mas assim que ele chegou na obra, onde que ele ia realmente aplicar esse produto, o que aconteceu? Ele pôde observar que atrás do verso do pacote de embalagem tinha um rasgo, certo? Então, possivelmente, foi ali onde que foi vazando os produtos que chegou faltando para ele, né? Então, assim, hoje, assim como você falou, a gente tem uma qualidade muito rigorosa, né? Hoje, nossos produtos são materiais que são totalmente supervisionados, né? Então, a gente não tem muitos casos como esse, mas em específico eu já tive esse caso aí que a gente
foi conversando, a gente foi vendo tudo. Na verdade, ele já trouxe para mim tanto o problema quanto a solução, né? Então ele já falou para mim, olha, eu comprei esse pacote de espaçador nivelador, e aí quando eu cheguei na minha casa, na minha obra, eu pude ver que o verso dele estava um pouco aberto, tá? Então assim, ó, isso pode ser tanto ocorrido na hora do transporte, da cortagem, até mesmo o lojista, ou no estoque do cliente, ou até mesmo em exposição na loja, né? Porque a gente sabe que cada caso é um caso, né? E assim como esse seu, eu acredito que também possa ser dessas variáveis que você mesmo falou, que conhece, que tem aí. E como tratativa desse caso, Rogério, como que você resolveu esse caso aí, como que foi? No meu caso, pelo menos, a gente entrou em contato com a loja, a gente pôde ver com eles, e aí a gente acabou ressarcindo ele desse pacote, então a gente encaminhou um outro pacote para a loja fez todo o processo com eles, tá? Então eu queria ver de você como que foi resolvido esse problema aí, como que você chegou à conclusão desse probleminha aí. Certo. Neste caso também a gente teve o ressarcimento, né, dessa embalagem, desse pacote que estava com essas unidades faltando, e logo na sequência a gente teve o retorno, né? Geralmente os clientes acabam não retornando para a gente, né? Mas nesse caso a gente teve o retorno, ele acabou até elogiando, né, o compromisso da Cortag com o consumidor, né? De tentar ali trazer a melhor experiência, né, para ele com o produto. Eu vi aqui que na consideração desse cliente foi algo que ele ficou muito satisfeito, né, Rogério? Ele deixa bem descrito ali a parte que ele fala que foi resolvido em um dia, que ele mesmo não tinha visto já algo tão rápido assim, né, um pós-venda tão rápido assim. Então, parabéns aí pelo caso, né? Eu acredito que tanto ele com esse problema aí tenha ficado muito contente por conta dessa resolução, né, desse problema. E vocês também, pessoal, para vocês que tenham algum problema com algum item da Cortag, com vocês que tenham alguma dificuldade de usar algum item Cortag, ou eu tô na dúvida se eu compro esse ou esse, qual que é a forma de usar esse produto, qual que é a forma de usar esse, aqui na tela tá aparecendo um QR Code para vocês. Então, com a câmera do celular de vocês conseguem acessar para vocês diretamente estar caindo num canal onde vocês vão conseguir falar com a gente, tá? Então, vocês vão estar conseguindo falar tanto comigo, quanto com o Rogério, quanto com os outros técnicos, tá? E Rogério, sobre esse caso, acredito que tenha sido solucionado 100%, tá? Foi algo que ele deixou bem na consideração dele aqui, muito contente com o seu atendimento, né? Então, parabéns aí. Eu acredito que você tem mais algum caso aí, né? Sim. Em relação aqui a uma reclamação que eu estou observando que você recebeu, referente ao kit de broca, né? Qual que é esse kit? O que aconteceu nesse caso? Legal, bacana. Rogério, esse caso aí foi um caso que chegou pra gente da assistência técnica, onde um cliente que estava usando um kit como esse, um kit de broca diamantadas, tá? Que serve pra gente fazer perfurações em porcelanatos. E o que estava acontecendo? Uma das brocas diamantadas dele, nesse jogo ele possui 4 brocas diamantadas, uma de 6mm, outra de 8mm, 10mm e 12mm. E aí ele informou a gente que uma dessas brocas haviam quebrado a camada diamantada, então essa parte toda da camada diamantada ela havia sido quebrada, tá? E outra coisa que ele falou é que as outras 3 brocas ele não estava conseguindo fazer muitas perfurações. Então, uma delas ele disse que fez 2 perfurações e a camada diamantada havia queimado, não dava para usar mais. E a gente sabe a qualidade dos nossos produtos, né? A gente sabe que os produtos Cortag são algo duradouros, né? São produtos duradouros. Então, Rogério, foi algo que deixou a gente muito assim, né? O que será que realmente aconteceu com isso, né? Porque você, como técnico, como atendimento do dia a dia, você sabe que às vezes as informações vêm, mas não são da forma que são descritas. Sim. Né? E nesse caso ele chegou a comentar com você de como que ele estava fazendo esse uso? Legal, eu pedi para ele algumas fotos da broca, né? A gente pediu para ele algumas fotos da broca. E aí quando a gente pôde analisar a broca, o que a gente pôde perceber? Que ela tem aqui, se você analisar, ela tem uma resina aqui dentro, tá? Que ela faz o auto-refrigeramento dela. Então é uma broca que a gente não precisa refrigerar, a gente não precisa colocar água, ela própria faz o auto-refrigeramento dela. Então a gente pôde perceber que assim que ele mandou a foto, tinha marcas, resquícios de alvenaria, tá? E essa broca não é uma broca que ela não é específica para alvenaria, ela é uma broca específica para porcelanatos e revestimentos. E aí quando a gente começou a conversar com esse cliente trouxe pra gente que ele estava usando a broca diamantada tanto para perfurar o porcelanato quanto para perfurar a parede, a alvenaria. E aí foi aí que a gente viu aonde que estava o problema, né? Aonde o porquê tinha quebrado a camada diamantada da broca e aonde o porquê não estava conseguindo perfurar, estava conseguindo queimar a camada diamantada, né? Então, assim,
o que ele estava fazendo, né, para ser mais específico para você, Rogério. Ele já tinha trabalhado com esse tipo de broca e ele sabia a qualidade das brocas. Então o que ele achou? Ele achou que tinha algum defeito sobre esse produto aqui que ele tinha comprado, sobre esse lote, essas coisas assim. E aí quando a gente começou a conversar um pouco com ele falou pra gente que das outras vezes ele já tinha usado, mas ele tinha usado antes de assentar o porcelanato. E aí dessa vez que apresentou os problemas, o que ele tinha feito? Ele estava usando a broca diamantada no piso que já estava colocado, no piso que já estava assentado, né? Então ele vinha, perfurava o porcelanato e posteriormente ele já ia tentar perfurar a alvenaria totalmente com a broca diamantada, né? E aí foi aí que a gente pôde conversar com ele, a gente pôde mostrar para ele ali as diferenças, né? Que essa seria uma broca somente para porcelanatos e revestimentos, e para ele poder trabalhar com a alvenaria, a gente tinha outros tipos de broca, né? Então a gente mostrou para ele ali a nossa ampla linha ali de brocas, toda a diferença de cada item, né? E aí, Rogério, ele mostrou pra gente também o que ele estava fazendo e realmente ele falou, olha, eu realmente estava perfurando ali o porcelanato e posteriormente já perfurando a alvenaria. Pois eu não sabia dessa informação, sabe? Então, assim como você sabe, a gente tem uma dificuldade ali na questão de informação, né? Que às vezes, por mais que venha na embalagem alguma coisa assim do tipo, ele não fica tão visível isso, né? O pessoal acaba não lendo um pouco a embalagem, o lojista também acaba não trazendo um pouco dessas informações para ele. Então a gente pôde conversar e aí a gente chegou na conclusão do porquê tinha acontecido isso, de como deveria ser usado esse material, e aí a gente conseguiu solucionar esse problema aí. E como que acabou sendo a resolução com ele? Legal, Rogério. A gente entrou em contato com a loja, né? E aí, juntamente com a loja, a gente viu que eles tinham ali essa informação e nem eles mesmos tinham esse conhecimento, sabe? Então, eles tinham conhecimento que a broca diamantada ela ia perfurar qualquer tipo de material, sabe? Sim. Então, em contato com ambos, tanto com o consumidor final quanto com a revenda, a gente chegou na conclusão de encaminhar ao consumidor que teve o problema ali com o material, até mesmo por falta da informação, um novo kit. E aí, quando a gente encaminhou um novo kit, a gente pediu para ele fazer testes no material, a gente pediu para ele fazer a perfuração de forma correta. E, Rogério, ele teve o uso disso, usou de forma correta e não teve problema nenhum. E bacana você falar dessa questão, né, que a loja não tinha esse conhecimento, né? Importante salientar para quem assiste a gente e é lojista, é revenda dos nossos produtos, né? Que pintou alguma dúvida ali no momento da venda, também pode entrar em contato com a gente, né? Perfeito, não é somente ali na questão deu problema, vou entrar em contato com a Cortag, né? Antes da venda também pode entrar em contato com a gente. Perfeito. Né? É até melhor que vocês entrem em contato com a gente antes mesmo de uma dúvida, antes mesmo de adquirir um produto. Se vocês estão com dúvida entre um produto e outro produto, entre em contato com a gente vai mostrar para vocês qual a diferença deles, qual a melhor aplicação para eles. E aí eu acredito que vai evitar muitos casos, né, Rogério? Muita devolução de produto, vai evitar muita insatisfação de consumidor final também, né? E também vai disseminando o conhecimento, né? E vai mostrando, né, que a gente tem a nossa linha ampla, né? Que acaba muitas vezes o pessoal ali no dia a dia acaba não conhecendo mesmo a especificidade do material. Legal, né? O exemplo que a gente tem é desse cliente que a gente falou agora há pouco do espaçador, né? Ele já conhecia o grande nome Cortag, né? Mas ele não conhecia esse nivelador espaçador que ele usou. E aí, a partir do momento que ele usou, ele teve esse problema da embalagem, que foi solucionado muito rápido, porém, foi algo que ele gostou e eu acredito que até hoje ele esteja usando, né? Utilizar. Legal. E você tem algum caso muito parecido com esse das brocas diamantadas, não? Aí eu já recebi uma reclamação referente a um cortador que não estava cortando o porcelanato polido, né? Certo. E nesse caso aí, o que a gente fez? A partir do momento também que a gente recebeu a reclamação, entrei em contato com o cliente, né? E você sabe que a gente investiga todas as variáveis possíveis, né? Sim. A gente pede pro consumidor fazer um vídeo, né? Mostrando como que ele está fazendo esse tipo de corte, né? Pra gente conseguir entender, né? Qual que é o material que ele estava utilizando, né? Sim. E nesse caso, o que acabou acontecendo? Ele observou que era em um porcelanato específico que estava acontecendo esse tipo de uma marca específica que estava acontecendo esse tipo de problema, né? E ele foi ali orientado a cortar um outro, né, porcelanato de uma outra marca para verificar, né, se acontecia esse tipo de quebra, como estava acontecendo esse problema, na verdade, que estava acontecendo com o primeiro porcelanato. Esse cortador, né? Isso.
E daí ele acabou observando que na outra marca acabava cortando normalmente. Legal. Então ali acabou o consumidor observando que não era uma questão do cortador, um defeito, né? E sim uma questão ali da fabricação mesmo do porcelanato, né? Porque a gente sabe, né, que tem várias variáveis ali referentes à fabricação que podem influenciar nesse momento. Eu vi aqui, esse seria o outro tema que a gente tem, né? Que isso que o Rogério está falando para vocês é um caso que ele recebeu de um riscador de uma Master 115, onde o cliente ele alega que não estava conseguindo separar, onde que ele estava tendo dificuldade, que toda vez que ele ia trabalhar com esse material, o material na hora de fazer a separação ele acabava quebrando a peça fora de posição, né? Então assim, isso aí que você falou, Rogério, é algo muito legal. Por quê? Porque para quem não tem tanto conhecimento, a gente sabe que a gente tem a variável que seria o piso, né? Então hoje a gente tem uma grande gama de piso no mercado, uma grande quantidade de fabricantes de porcelanatos, né? Então assim, para cada porcelanato é um tipo de aplicação, né? Um tipo de maneira de cortar diferente, né? Então assim, a gente tem aqueles porcelanatos que às vezes são um pouco mais sensíveis, normalmente uma cerâmica, vamos usar o exemplo da cerâmica aí, comparar a cerâmica com o porcelanato, né? A cerâmica normalmente é um material mais leve, um material mais fácil de realizar a separação, né? E aí a gente pega um porcelanato, que é um material um pouco mais duro, e aí quando a gente vai realizar o corte nessa peça, da mesma maneira que a gente faz o corte em uma peça cerâmica, ele acaba dando esse problema de quebrar fora de posição, né, Rogério? Então, assim, eu acho que foi bem legal que você viu ali um ponto muito rápido, que foi pedir para ele fazer o corte em uma outra peça que ele tinha. Então, assim, quando ele tava cortando essa peça polida dele que você falou, e aí ele pegou um outro porcelanato, não sei se acetinado, se mesmo polido também, o que aconteceu quando ele passou para esse outro tipo de piso, né? Daí ele entrou em contato novamente, né, que ele falou, vou fazer o teste aqui. Daí ele entrou em contato novamente, com esse cortou legal. Bacana. Então, não é um problema, eu vi que não é um problema, é uma questão mesmo do porcelanato. Então, legal. Olha para você ver, né, então, assim, normalmente quando acontece isso, a gente já acha que seria o cortador, né, Rogério? E aí quando a gente para analisar realmente, a gente vê que tem essa variável muito grande dos porcelanatos. E o que eu costumo fazer normalmente com os meus clientes, né? Eu costumo falar para eles, quando eles adquirem ali um cortador novo, que toda vez que ele for trabalhar com um tipo de piso que ele nunca trabalhou, o que ele pode fazer? Ele pegar um piso dessa caixa e aí ele colocar na máquina para poder cortar. E aí ele vai fazer um risco muito fraco, vai ver como que se sai tanto a questão do acabamento quanto a questão de separação. Depois, do mesmo lado ali que ele fez esse risco um pouco mais fraco, fazer um risco mediano e posteriormente um risco muito forte. Então assim, Rogério, eles conseguem ter e conseguem distinguir qual que seria a melhor forma de realizar um corte perfeito, né? Qual que é o risco que vai deixar tanto com acabamento perfeito, qual que vai conseguir deixar totalmente alinhado, né? Qual que ele vai ter menos risco de perder uma peça. E o bacana dessa técnica também é que ele acaba enxergando, né, qual a dureza do porcelanato ali, do material que ele está trabalhando. Perfeito, né? Bacana. Realmente é muito amplo, né, hoje. Então, eu pelo menos eu gosto de falar para esses clientes, deles testarem realmente esse produto dessa forma, deles poderem ver que realmente a variável maior ali é o porcelanato e não o cortador, né? Porque normalmente, assim como eu falei, eles acham que tudo vem do cortador, né? E aí quando a gente para ver, pode ser tanto a variável do piso, às vezes por conta de um rodel, de uma manutenção preventiva que não é feita, Rogério. Então isso tudo pode ocasionar, nesse caso seu aqui, né? E aí eu vi também algo muito legal, que foi a consideração desse cliente. Então ele colocou que o produto não estava com problema, que ao cortar outro piso ele pôde ver que o material estava trabalhando de forma correta, né? Uhum. Importante, né, também falar, né, da questão do rodel também, né, que tem as variáveis da questão do rodel, né, que legal. A gente tem as nossas recomendações, né, que a gente consegue passar para o consumidor e também acaba ali auxiliando ele, né, a ver, né, que o problema não está na questão do produto, legal. Mas sim em como que ele está utilizando mesmo, né? Isso aí que você falou do rodel, eu já peguei um caso muito parecido, que o cliente ele já trabalhava com a máquina, e aí ele sabia que a máquina estava trabalhando perfeito naquele mesmo piso, e aí quando em um outro dia ele foi cortar, ele teve problema. E aí foi quando a gente começou a ver, e aí eu comecei a prestar atenção. Nesse material, ele já trabalhava de forma legal, ele já trabalhava de forma perfeita, então não tinha muito o porquê de ser a forma de aplicação de força nesse piso, né? E aí foi quando eu comecei a ver sobre o rodel. E aí a gente pôde ver que o rodel dele, ele não fazia manutenção preventiva. E assim, já fazia 4 anos que ele tinha comprado a máquina, e ele nunca tinha trocado o rodel, sabe?
E aí, quando a gente começou a conversar sobre esse caso, eu vi que ele não fazia nem a manutenção preventiva, nunca havia trocado o rodel, e aí eu solicitei para ele, cara, consegue trocar esse rodel pra gente, só pra gente ver como que se sai? E aí foi ele trocar o rodel, já acabou o problema também, a gente já não teve mais problema, e foi mais um caso aí resolvido, né? É legal quando a gente, até pra gente, né, ver o caso resolvido, Sim, né? é muito legal, é muito bom a gente ver isso aí, né? Principalmente ali quando a gente vê que é um caso que o cliente também vai ajudar muito ele, né? Então a gente pega alguns casos aí normalmente de cortador, então ele comprou há poucos dias, eu vi aqui no caso que você passou lá pra gente. 7 dias de uso. Ele tinha acabado de comprar o produto em 7 dias, então ele não estava conseguindo utilizar, e aí em um dia você já conseguiu entrar em contato com ele, solucionar muito rápido esse problema aí, né? Então, mais uma vez, é algo pra gente reforçar. Se vocês tiverem com alguma dúvida, se vocês tiverem algum caso que vocês queiram trazer pra gente da assistência técnica, pra gente diretamente da Cortag, tá passando aí na tela de vocês o QR Code. Então é só vocês acessarem esse QR Code, vocês vão conseguir falar diretamente comigo, tá? Tanto comigo, quanto com o Rogério, quanto com os outros técnicos. E aí, novamente, a gente vai poder solucionar mais um caso, né? A gente poder analisar e entender esse caso, né? E a gente consegue compartilhar conhecimento juntos, né? Que a gente aprende também, legal, né? Legal. Assim como esse e os outros 3 aí, os outros 3 episódios que a gente fez desse Cortag Resolve, acredito que tenha sido algo muito bom, algo que trouxe muita informação pra gente. E acredito que seja isso por hoje, Rogério. Obrigado pelo convite de estar aqui e foi muito legal participar do Cortag Resolve. Bacana. Então, pessoal, para quem já assistiu, para quem tá assistindo esse daqui, esse foi mais um episódio do Cortag Resolve, né? Foi o 3º episódio. E para quem tem a curiosidade de ver os outros 2 episódios, pessoal, então vai estar tanto nas nossas redes sociais quanto no YouTube também. Por hoje é isso, agradeço muito a todos que assistiram, agradeço a você, Rogério, pela troca de ideia, pela troca de informações aí. E é isso, pessoal.